meninas! Hoje no vídeo vamos falar quais as tarefas que você tem que fazer quando você tem 12 meses a mais antes do casamento. Então não é um ano, se você tem mais de um ano para você se casar, tá? O que vamos colocar no topo dessa nossa lista é a data do casamento. Quando você definiu que você vai casar, a primeira coisa que você tem que marcar é a data do casamento. Porque a partir daí, você consegue ter a trajetória da organização que vai ser necessário para o casamento acontecer. Defina os orçamentos, né? Você vai definir os orçamentos que você quer gastar. Um exemplo, marquei meu casamento para janeiro de 2021. Um exemplo, não é o caso, porque o caso aqui a gente está falando para casamentos há mais de um ano. Mas vamos lá, definir a data, agora vou definir quanto eu quero gastar nesse casamento. Tá, quero gastar 5 mil reais. Claro que você que já começou a planejar seu casamento, você tem consciência que você vai gastar um pouco mais que isso, mas que também não é impossível você conseguir gastar isso, tá? Então, você vai definir a data, né? Vai depois, logo em seguida, definir o orçamento de quanto você quer gastar. Você vai ver se só os noivos vão arcar com esses valores, porque tem família, às vezes, que os pais dos noivos querem colaborar. Então, você vai ver se vai ser só vocês ou se a família também vai ajudar. E em cima disso, você vai ter um orçamento fixo do que está disponível de gasto para o seu casamento. Depois disso, definido data, definido o orçamento que você pretende gastar, vamos agora fazer a pesquisa do que você pretende no seu casamento. Então, nesse momento, é a hora que você começa a sonhar com o estilo de festa que você gosta. Rústico, colonial, clássico, moderno. Isso vai definir muito o estilo dos noivos. Então, vocês conversem entre vocês e vão definir qual o estilo que vocês querem colocar no casamento. Claro que isso também vai definir o quê? O horário que vocês querem, se vocês querem tipo de recepção, se vocês querem um horário do período da manhã, um horário do período da tarde, porque tudo isso define a decoração que você vai escolher. Porque se você escolher uma mais rústica, então dependendo da onde o lugar que você vai fazer, você vai precisar de iluminação e tudo isso vai gerar um gasto também, mas isso vai ser em outros vídeos que a gente vai entrar em mais detalhes. Definiu a data, definiu os gastos, já definiu por cima umas leves pesquisas do que você quer, né, como decoração de seu casamento. Agora você vai reservar a igreja, tá? Por que reservar a igreja? Porque quando você for fechar com a decoradora, se você não for fazer a cerimônia, né, civil e religioso no mesmo local, você vai precisar o quê? Fazer o civil no cartório, né? E depois o religioso na igreja. Esse religioso na igreja vai ter que ter a decoração, que depois vai ser a mesma do salão. Então, automaticamente vai ser a mesma decoradora. Então, você vai ter que definir, já reservar a igreja, para quando for para fechar a decoração, ela vai perguntar o ambiente. Então, você já vai ter o local aonde vai ser a sua cerimônia da igreja. Aí, o que acontece? Você vai começar a planejar a sua festa de noivado. Tem pessoas que não fazem, né? Mas isso fica por opção. Já noivam ali no particular e já começam a organizar o casamento. Se acaso não é o seu, que você quer sim fazer uma cerimônia de noivado, então depois que você definiu a data, você já definiu o local, você já definiu o orçamento que quer gastar, você já definiu, já reservou a igreja, e você também já definiu quais são mais ou menos as ideias favoritas para o tema do seu casamento, você vai marcar a festa de noivado. Pra que, Priscila, essa festa de noivado? Tá, se você não é noiva ainda,
vai noivar, mas vocês querem fazer essa cerimônia de noivado. Então vai ser aonde você vai planejar o quê? Quem serão os seus padrinhos, que são as pessoas que estarão presentes no seu casamento. Seria uma oportunidade dos padrinhos se conhecerem, os padrinhos dos noivos, os padrinhos das noivas. E aí, querendo ou não, eles criam um vínculo, não de amizade, porque a amizade realmente é com os noivos, mas eles vão criar um vínculo por quê? Porque ambos vão fazer parte dessa nova história, que é o que vocês vão formar. Então seria muito bom vocês fazerem, né, planejar o noivado de vocês, aonde vai ter uma decoração, não precisa ser uma decoração de casamento, uma coisa simples, o que você vai servir, o que você vai pôr, se você quer fazer a cerimônia de noivado, no sentido que você vai entregar as lembrancinhas dos padrinhos, que nem no meu caso, minha cerimônia de noivado, vai ser entregue as caixinhas dos padrinhos, aonde vai ter os utensílios que vai ser de presente para eles, que eles vão usar no dia do casamento. Então, assim, não é uma opção obrigatória, porque, claro, você pode entregar esses presentes dos padrinhos mais para frente, mas seria uma oportunidade dos padrinhos se conhecerem, né? Porque, querendo ou não, se você for ter uma dança dos noivos, se você for fazer uma despedida de solteiro, um chá de panela, um chabar, eles vão se encontrar. E para não ficar aquele clima tipo, eu não conheço. Então, assim, é bom já interagindo eles, porque eles vão fazer parte da história de vocês. Fez isso, aí agora começa a pior parte. A lista de convidados. Por que a pior parte? Porque nessa hora, você quer convidar a amiga do serviço, quer convidar a amiga da academia, quer convidar uma aluna, se você é professora, você quer convidar as vizinhas que querem participar do seu casamento, você quer convidar sua tia de 7º grau que mora em outro estado. Mas o que acontece? Para essa lista acontecer, você tem que estipular o valor que você quer gastar, que foi uma das primeiras tarefas. Feito isso, você vai conseguir o quê? Quanto mais convidados, mais gastos. Quanto menos convidados, menos gastos. Então, o que você tem que definir? Prioridades. Se você quer um casamento econômico e não quer gastar muito, faça um casamento apenas para as pessoas mais próximas suas. Um exemplo, os padrinhos, realmente os parentes mais próximos. Não deixe irmãs, irmãos, tias, mães de noivos manipular a lista de convidados, tá? Os convidados do casamento tem que ser realmente aquelas pessoas que vocês consideram importante neste dia. Porque de repente chega a sua irmã, fala que convida minha amiga que não sei o que, mas você conhece. Mas infelizmente ela não faz parte de um vínculo de amizade sua. Então vai ser mais uma pessoa que vai ser contada nos gastos do seu casamento, mas que não era uma pessoa necessária. Então isso que você tem que avaliar. E outra, a lista de convidados ela é avaliada várias vezes, porque pode ser, e é certeza que isso vai acontecer, que o número de pessoas vai passar daquilo que você queria que fosse. Mas aí começa você fazer aquele balãozinho que se fosse jogo de futebol. Amiga, parente. Opa, entre amiga e parente, parente. Parente e madrinha. Lógico, são comparações que não são óbvias, que você não vai deixar de convidar um parente, porque você tem uma madrinha, né? Mas você vai equilibrar quais serão as prioridades que esse convidado vai fazer no seu casamento. Se esse convidado não tiver no seu casamento, o seu casamento vai acontecer? Pensa nisso. Se o seu casamento irá acontecer mesmo sem ele, então ele pode ser considerado um convidado a ser estudado, de ser cortado da lista. Mas isso, claro, vai depender muito do limite que você estipulou para gastar no seu casamento. Feito isso, você vai depois abrir uma pasta no seu computador, no seu celular, aonde você acha melhor, imprimir fotos, aonde você vai fazer uma pastinha que você vai salvar todas as imagens de sua preferência. Decoração, lembrancinha, vestido, madrinhas e tralalá, tudo aquilo que vai te inspirar
a fazer o seu casamento. Porque a partir dali, que quando você for fazer o fechamento com outros fornecedores, que você vai falar assim, olha, eu tenho essa ideia. Então, na frente dessa ideia, vamos estipular o que está dentro do que você quer gastar. Visite o local da festa, ambiente da festa, tá? De repente, você tem a chácara que você tem indicação de um primo que casou lá e você conhece. Ok. Mas de repente você encontrou num site, um sítio com preço maravilhoso, fotos maravilhosas. Conheça o ambiente, tenha consciência do que ele vai estar te oferecendo no ambiente, se contém mesas, se não contém mesas, o que ele tem disponível para você. Por quê? Porque se não houver mesas, vai ser mais um gasto que você vai ter que ser colocado. E se ele tiver já a mesa, é um valor que você de repente economiza. Então assim, você tem que conhecer, visitar o local e conseguir imaginar a sua festa nela. Ah, ficaria legal eu colocar a mesa do bolo aqui. Puxa, a pista do DJ aqui. Puxa, fazer a entrada da noiva ali, se acaso for a cerimônia religiosa e civil no mesmo local, tá? Após isso, você vai fazer a parte mais, não diga mais importante, porque os noivos são importantes da festa, mas um ponto muito importante da organização do seu casamento: contratar uma assessora, tá? Eu faço assessoria para noivas que acham que a assessora ela é necessária quando está chegando próximo do casamento. Não que não estejam certas também, tá? A assessora, para que ela serve? Ela serve para auxiliar você nas trâmites que você tem que fazer. Contrato com fornecedores, buffet, decoração, florista, lembrancinhas, doce, bolo, segurança, garçom, tudo que for estar envolvido no seu casamento, essa assessora terá a responsabilidade não só de auxiliar, mas te aconselhar se será a escolha correta, após ler o contrato, ver o que eles oferecem e assim por geral. Porque às vezes muitos dos casamentos dão errado pelo simples fato que eles não olham a entrelinhas. E o papel da assessora é o quê? Comer o contrato a qual você vai assinar. E dessa forma, ela avaliar se é vantajoso para os noivos e não só vantajoso para o fornecedor. Porque muitos fornecedores só colocam assim, que as obrigações dele, colocam as obrigações dos noivos no sentido de pagamento, obrigações, colocações e 30 mil colocações de obrigações dos noivos. E aí, como obrigação do caso, vamos supor, do buffet, levar comida. Tá, e aí? Então, assim, tem que ser coisas detalhadas, um contrato bem detalhado, um contrato bem digitado, pra que não aconteça de no dia ele levar realmente a comida, mas você conversou com ele, olha, mas a gente tinha conversado que era arroz branco e arroz integral também. Aí eu falei assim, então, no meu contrato eu falei comida e arroz, eu não distingui quais seriam, tá? Então, a assessora é feita pra isso, tá certo? E após isso, você vai poder ficar mais sossegada, por quê? Porque além de você decidir a decoração, ela vai te auxiliar. Opa, combina, não combina, vai poluir a imagem, vai combinar com as madrinhas, as flores que você escolheu, está dentro daquilo que você quer fazer e assim por diante, tá? Após contratar uma assessora, eu indico a você a também pesquisar uma cerimonialista. Quando eu faço a cerimonialista dos casamentos, o que a cerimonialista faz? Ela vai organizar a planilha do dia do casamento, desde o início até o final da festa. A assessora normalmente chega bem mais cedo do início da festa ou início da cerimônia, se forem lugares diferentes. Ela vai organizar padrinhos, daminhas, pajem, mãe da noiva, pai da noiva, florista e assim por geral, na entrada, saída, organização dos fotógrafos, organização de como vai ser feita as pessoas para saírem da igreja para ir em direção a chácara, sítio ou local onde vai ser executada a festa. Se vai ter recepção dos padrinhos quando o noivo chegar, se não vai ter tudo isso, quem faz é a cerimonialista. Após chegar
ponto da festa, vai ser organizado a abertura da mesa de alimentos, vai ser organizada a abertura de pista de dança, sapatinho da noiva, que não é vergonha você fazer. Tem noivas que às vezes fica acanhada em fazer a vaquinha, passar o sapatinho. Não. Não tenha vergonha, não fique acanhada. Isso já é uma coisa que acontece vários anos em vários casamentos. Então você não vai ser a primeira e nem a última. E sem contar que mesmo que o valor arrecadado não seja aqueles milhões, mas é um valor que você pode utilizar até na sua lua de mel, tá? Então assim, tudo que acontece na distribuição do bolo, corte do bolo, fotografia e tal, tudo é organizado na sua cerimônia de casamento do dia pela cerimonialista, tá? A cerimonialista é muito importante. Quando eu vou fazer cerimonialista para as noivas, eu chego no mínimo 3 horas antes do início da cerimônia da igreja, ou se for no mesmo local do salão. Por quê? Para ter certeza que todos os contratos a qual foi estudado na parte de assessoria está presente no casamento. Tanto a parte de alimentação, as flores, decoração, tudo no geral. Para ter certeza que quando houver o início da cerimônia, tudo esteja dentro do que foi fechado no contrato e os noivos não saiam no prejuízo pagando por uma coisa que não aconteceu, tá? Depois, logo em seguida, vai ser a hora que você vai pesquisar seu fotógrafo. Ah, Priscila, mas o fotógrafo não é cedo? Não. O que acontece? Você já fechou o local, já estipulou valores, né? Já sabe, em média, de quantos convidados você quer ter. É hora de fechar o fotógrafo. Por quê? Porque fotógrafo, ele tem uma lista muito ampla, porque muitos deles não trabalham só com fotografia de casamento. Eles também trabalham com fotografia de crianças, aniversários e assim no geral. Então, é sempre bom você pesquisar um bom fotógrafo, olhar a metodologia de trabalho dele, serviços entregues por ele, e dessa forma você vai conseguir saber se ele vai ser um bom profissional para o seu casamento, tá?